Então, boa tarde a todos. Vamos dar início aqui a mais uma mesa do Seminário de Pesquisa Organização Profissional dos Operadores do Direito. A mesa de agora é intitulada As Práticas de Organização do Cartório e de Produção de Decisão. E aí o objetivo é uma troca, um diálogo, uma troca de informações sobre as práticas profissionais, sobre os dilemas, enfim, sobre o dia a dia mesmo do cartório e dessas práticas dos operadores do direito. Para isso, então, a mesa, estamos tendo 2 convidados, o Luiz Fernando Sampaio, chefe de cartório, né, já foi apresentado, e também a Luísa Barçante, que é doutora e mestra em Ciências Jurídicas e Sociais pelo Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Direito na Universidade Federal Fluminense. A gente vai contar, então, assim, com 30 minutos de exposição para cada um, e depois com uma rodada de perguntas, uma ou duas ou mais, né? Que as pessoas vão mandando, os palestrantes vão... os ouvintes, quer dizer, né? Vão mandar para a gente, e aí a gente faz essa rodada de perguntas do que aparecer. Então, primeiro, eu gostaria de passar a palavra para o Luiz Fernando Sampaio, o nosso primeiro convidado, a expor as suas práticas, seus conhecimentos sobre a organização do cartório, né? Agradeço aí o convite, né, do professor Produtor. Eu tenho uma admiração grande, que sempre me ajudou muito nos meus trabalhos acadêmicos. Realmente é uma honra para mim estar aqui. Bom, eu preciso só fazer uma pequena correção, que eu não sou o chefe do cartório. Na verdade, eu sou um serventuário comum, né? Eu tenho, na verdade, essa é uma primeira ponto que eu posso começar a comentar, que são as relações de chefia, né? Nosso organograma dentro da Justiça Federal. Eu já fui, né, embora não seja o nome correto para a Justiça Federal, de quem tem o cargo administrativo mais importante do cartório, é o diretor de secretaria. É diferente do TJ, que tem essa nomenclatura que o Pedro Heitor falou. E assim, essa minha experiência, que é muito longa, eu trabalho há 20 anos como analista judiciário num cartório criminal. E aí eu achei assim, eu sempre tive vontade de voltar para a minha vida acadêmica, né, desde a época da letras, e né, agora eu achei que era o momento, eu podia, né, as contingências me permitiram, e aí eu, né, voltei para a vida acadêmica, e essa questão dessa minha volta para a vida acadêmica foi muito interessante, porque ela me trouxe, me fez sair um pouco fora, me distanciar um pouco da visão interna, né, de quem está envolvido ali no meio, para poder enxergar a visão do serventuário, né, e essa é a minha pesquisa, lida com essa questão, a visão do serventuário da justiça e de como se dá o processo e as rotinas cartorárias, etc. Bom, então, assim, eu vou falar um pouco da minha pesquisa também, porque ela também trata justamente dessa questão da relação cartorária, a relação dos atores da Justiça Federal e também da Justiça Estadual, que a minha pesquisa também se voltou aos cartórios criminais do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Então, como primeira questão que eu lanço né, como objeto inicial, né, para a minha pesquisa, e que é parte dessa minha observação de como é feita, como são as rotinas cartorárias, é sobre a criação dos textos judiciais, entendeu? Despachos, né, decisões interlocutórias, ou que seja, e sentenças. Então, essa minha primeira visão, essa primeira observação que eu tento fazer, e tento
de alguma forma, sistematizar na minha cabeça e passar isso, né, para a minha tese, era assim, poxa, é uma espécie de frase comum entre nós, serventuários, de que assim, quem faz o despacho é a gente não faz nada, né, absolutamente. Nós produzimos os textos judiciais quase que completamente. Raramente um juiz pega um processo, lê e pega um despacho e faz por conta própria uma sentença, sem que pelo menos o serventuário faça o relatório, o que quer que seja. Bom, aí com essa ideia na cabeça, eu pensei, bom, então é isso. Então, vou começar a focar as minhas ideias em relação a essa questão. E aí eu comecei a repensar isso tudo, né? Porque a primeira questão que né, como se fosse uma delegação de uma delegação tácita, porque ela é informal, né? De uma tarefa que deveria ser do juiz, exclusivamente do juiz, porque tem aí o princípio do juiz natural, aqueles vários princípios processuais que né, convergem para a questão do você não pode, né, não haverá, né, naquela garantia constitucional que você não haverá juízo de exceção. E aí eu comecei a refletir sobre isso, né? Assim, pô, eu que crio esse texto, realmente. Então, porque na verdade eu que escrevo. Só que, na verdade, eu não faço esse texto, esse texto judicial, de uma maneira autônoma. Eu não posso chegar e, assim, puxa, esse cara aí, eu li o texto, eu li o processo todo, vou inocentar ele. Não é isso que eu faço. Definitivamente, eu não traço eu não tenho esse perfil de construção textual. Quando eu faço o texto, e aí eu fui comparar nas entrevistas da minha pesquisa etnográfica sobre isso, quando eu faço esse texto, eu não faço um texto pensando no que eu acho sobre aquela situação, sobre o que o direito acha sobre aquilo, como eu interpreto o direito sobre isso, e aí chego a uma conclusão sobre aquela questão. Não. O que eu faço é o seguinte: como é que meu juiz pensa sobre isso? Vou ver o modelo de um processo anterior, de um caso próximo, para ver como ele fez. Aí eu olho o outro processo. Você não preciso às vezes nem preciso olhar o processo. Eu posso simplesmente pegar uma decisão padrão e passar o olho nela. Assim, isso aqui se encaixa. Isso aqui se encaixa nesse contexto desse processo. Então, vou usar essa forma de decidir. Então, aí a minha pesquisa começa a dar uma virada, né? Porque eu começo a verificar assim, não, que na verdade a gente não tem essa autonomia para a construção de textos. Eu não posso fazer um texto, né, apenas sobre o que eu acho, sobre as minhas ideologias, né? Porque isso sempre entra, né? Ainda mais sobre, né, a gente vendo as outras pesquisas também etnográficas sobre a construção do texto, né, da Regina Lúcia, por exemplo, né, que ela vai fazer uma pesquisa dentro dos textos dos votos dos ministros do STF, que você verifica que aquilo ali não tem lé com cré. Eles não existe uma convergência, não existe como é que se diz? Um consenso dentro dos votos. E sim, uma maneira de julgar que, né, usando justificativas díspares, que chegam a um resultado comum. É uma pesquisa bastante interessante sobre o assunto. E é mais ou menos isso que o meu juiz faz, que eu poderia fazer também, que eu não faço. Na verdade, eu tenho que ter a ideia dele. E aí assim, como eu falei, essa pesquisa vai dar uma virada, porque ela vai a começar a verificar a questão da confiança, né, que é uma categoria nativa que nós usamos dentro do judiciário para tratar essa relação entre juiz e servidor. E essa questão da confiança, ela vai ser o tecido da minha tese, e é uma coisa bastante importante dentro dessa perspectiva de você olhar para o servidor. Porque, por exemplo, quando você tem
quase nunca você vê dentro tanto da Justiça Federal quanto da Justiça Estadual, isso, né, já me reporto também aos dados que eu alcancei com a minha pesquisa, você não vê nessa relação de escolha para cargo comissionado quem vai trabalhar no gabinete do juiz. Quem será esse servidor? Vamos pegar o Luiz Fernando, que ele está com doutorado, sabe? Um doutorando. Então, é um cara que tem meritocraticamente, está com uma graduação excelente, né? Vou fazer uma entrevista com ele para saber. Não é assim que acontece. Não é assim que acontece na escolha de um serventuário que vai trabalhar no gabinete. Tem uma relação de confiança que eu acho que prevalece. Claro que você pode confiar muito na pessoa e ela ser um inútil e não servir para o cargo, é verdade, claro. Você tem que ter é necessário haver algum conhecimento e a maioria dos colegas tem esse conhecimento, né? Porque são muito vividos, né, na prática judiciária. E assim, essa questão da confiança, como eu vou colocar no meu texto, ela é uma relação meio que de mão única. Porque na medida que você confia no cara, escolhe essa pessoa para isso, ele passa a cumprir a tarefa de produzir esses textos judiciais, decisões, despachos. E o que acontece? A possibilidade do erro, né? O cara tem muita tarefa, se equivocar, escrever alguma coisa errada, né? Tem várias maneiras de você errar um texto, né, jurídico, né, de decisório. Você pode errar o artigo, aí é um erro material. Você pode errar a fundamentação, achar que é uma coisa e é outra, aí é uma coisa mais grave. E aí, dentro de um erro material, você pode, por exemplo, colocar que o cara estava sendo acusado pelo crime de falsidade ideológica e errou lá, ou pegou um modelo e esqueceu de apagar o artigo 33 da Lei 11.343 de 2006, e o cara aparece no texto que ele está sendo acusado de tráfico internacional de drogas. E aí, né, é um escarcéu. Você pode, olha, que não poderia acontecer isso. E dentro dessa relação, juiz e servidor, a questão da confiança que vai haver entre eles, ela recai sobre o servidor. Porque o servidor escreveu o texto, errou, e o juiz assinou e não reparou, mas, na verdade, ele confiou que o servidor faria o trabalho correto. E aí eu conto um caso dentro da minha tese, que aconteceu, foi uma das minhas entrevistas, que foi mais ou menos parecido, né, com isso que eu acabei de falar. Na verdade, foi sonegação fiscal e o artigo 12 da lei antiga de 73. Se não me falha a memória, que eu não me lembro também, não analisar, que é uma antiga lei de tráfico de drogas. E esse servidor, né, errou, apareceu o mandado de prisão com a capitulação errado, o cara foi preso, e aí depois saiu no jornal que ele foi preso por tráfico de drogas, o negócio do cara era sonegação fiscal. E aí o servidor é chamado, o juiz chama o servidor, e há uma conversa que ele me passa, que é assim: olha, fulano, poxa, você, né, pisou na bola aqui, pô, eu assinei esse mandado de prisão em confiança de que você faria corretamente, né, que eu não havia esse erro aqui, foi grave. E nesse caso, especificamente, no caso de uma expedição de mandado de prisão, expedição de modo geral, ofício, mandados, né, seja lá o que for, né, alvará de soltura, são muitos, né, cartas precatórias, isso é uma tarefa específica do servidor. Isso aí não é uma tarefa do juiz. O juiz não faz expedições de expedientes, né, que a gente chama de expedientes. Isso é um outro termo nativo, né, uma categoria nativa também. Os expedientes são feitos todos pelo servidor, óbvio. Bom, e aí ele fala, né, dentro dessa conversa, assim, não, tudo bem, o erro foi meu, inclusive, né, eu não deveria ter colocado, tal. E se acontecer alguma coisa, eu assumo que o erro aconteceu. Se ele for na corregedoria, houver uma representação contra o senhor, pode ter certeza que eu vou me colocar, né, como chamar a responsabilidade para mim.
Então, essa relação de confiança é assim, né? É assim que se dá. Porque, na verdade, de uma certa forma, e até de maneira assim, bem formal, bem estruturada, a questão hierárquica dentro da justiça é bem forte, Quando eu entrei na Justiça Federal, eu entrava na sala do gabinete, raras vezes que eu poderia fazer isso, e isso era uma coisa comum de acontecer, raras vezes você pode entrar, você que é servidor do cartório pode entrar no gabinete, o tom de voz não pode ser muito alto, porque o tom de voz alto pode incomodar o juiz. O senhor fala baixo, ele tem a voz alta, então me expulsavam o tempo todo do gabinete. E eu me lembro também de um episódio que eu botei, o juiz parecia ser um cara mais tranquilo, a gente começou a falar sobre futebol, do Flamengo, do Botafogo, do Fluminense, e aí no final eu dei um tapa nas costas do juiz. E aí eu me toquei, gente, eu bati nas costas do juiz, meu Deus, da excelência, o órgão em pessoa. Aí eu fiquei assim, meu Deus do céu, agora ele vai me dar uma bronca. Não, mas ele, besteira, não sei o quê. Mas existe essa formalidade que na verdade, é uma espécie, para mim, de uma representação da própria sociedade brasileira, que é hierárquica. Né? Só que ali você tem a questão bem traçada. E uma outra coisa que eu acho importante dentro dessa relação de hierarquia nossa, do judiciário, principalmente do judiciário, é como é que se diz? A esquizofrenia, né, administrativa da relação que tem que ser administrativa, né? O juiz é meu superior hierárquico, juiz, você precisa fazer esses tais relatórios. Entendeu? Ou você pedir para você fazer essa sentença, eu quero ela para hoje, cara. Claro, está certíssimo. Vou mandar bala. Porque senão, aí que está. Eu já vi casos do juiz ameaçar um estagiário de TI, né, de técnico de informática, estagiário, coitado, de que se ele não consertasse o computador do cara, do juiz, ele ia dar voz de prisão para ele. O garoto, coitado, de 16, 17 anos, sei lá, começou a chorar e ele foi lá, não, essa é brincadeira dele, não fica assim, né? Não vai acontecer isso. Ele é não era brincadeira. E assim, essa questão essa relação dessa diferença que tem é uma característica do judiciário, né? Essa questão hierárquica é diferenciada. Ele é o hierárquico superior administrativo, mas também ele usa o poder judicial dele, às vezes, se ele quiser, contra o servidor. E aí é uma temeridade, né, do servidor em relação a isso. Deixa eu dar uma olhada aqui. É uma temeridade. Poxa, se eu não tomar cuidado, o juiz pode, sei lá, fazer o quê? Né? Ele é juiz, ele pode fazer tudo. Né? E aí, eu me lembro que Pedro Heitor, quando fez da minha qualificação, comentando assim, pois é, o serventuário, e esse também tem um outro trabalho que vai entrar na minha tese, que é do Wagner Brito, que ele vai falar sobre a questão do cartório, a questão temporal dos processos, né? E ele vai demonstrar, né, dentro daquela pesquisa dele, que já está feita, já terminou, ele mostra o tempo que fica o processo no cartório, na mão do serventuário. Pelo que ele apurou, mais ou menos 70% ou mais de 70% do processo tramitando fica nas nossas mãos, no serventuário. E quando vai para a mão do juiz, né, essa área agora está concluso para o juiz. Não necessariamente fica na mão dele, fica na mão do serventuário que cumpre esse papel, né, de certa forma, às vezes, de fazer a rotina, a tarefa de criar o texto também, o texto judicial. E assim, não poderia ser de outra forma. Imagina um cartório, né, da Justiça Estadual, né, isso é um levantamento que eu fiz mais ou menos, que você tem cartórios com até 3.000 processos, 4.000 processos, um único juiz que não tem, a maioria dos cartórios que eu frequentei para a minha pesquisa, não havia um juiz substituto, era ele o único. Como ele conseguiria dar conta de produzir os textos judiciais em 4.000 processos? Não era possível.
Então, o que acontece? Essa questão de quanto a gente tem de tarefas, de quanto o processo fica conosco, de quanto nós somos importantes dentro dessa estrutura, né, do judiciário, de produzir texto, de dar andamento aos processos, de levar os processos às partes, de chamar as partes para o processo, etc., não corresponde a um empoderamento do servidor. Ao contrário, porque essa relação hierárquica é muito forte, como eu falei. A formalidade, né? Tem juízes que, já dentro dos meus 20 anos, já vi juízes que, quando ele chegava, você tinha que se levantar no cartório, não numa sala de audiência. Para mim era novidade. Estamos aí quase uma nobreza judicial. E aí eu conto um fato dentro da minha tese que eu acho bastante interessante também essa foi da minha vivência, que era um caso em que o meu sindicato entra, ele né, chama os servidores para um ato ou para um movimento de greve que foi deflagrada, e ele entra no cartório, pede à diretora a licença para falar, eles falam, é sempre permitido, na maioria dos casos, nunca vi 2 ou 3 cartórios que não permitem a entrada do sindicato. Eles entram e falam, dizem a necessidade. Na época que aconteceu isso, nossos salários estavam extremamente defasados. Nós ganhávamos menos que os nossos colegas do Estado, e era uma situação realmente assim de extrema diferença de salário, né? Hoje em dia, né, nem chego perto daquele momento. E as pessoas estavam realmente necessitadas de que acontecesse alguma mudança. E aí há um discurso dos caras: olha, nosso salário está muito defasado, estamos há 8 anos sem receber, né? As outras categorias ganharam, nós não ganhamos, e queremos que vocês nos ajudem, participem do nosso movimento de greve. Entendeu? Fechem os balcões, coloquem as placas de greve nos balcões, desçam para a gente poder ter um quantitativo de pessoas grandes para mostrar para as pessoas que nós estamos parados, que vamos ficar aqui, né, nessa greve e tal, não sei o quê. Aí todo mundo, não, é verdade, isso aí, pô, legal. Aí a diretora de secretaria vira e fala assim: não, olha, nós apoiamos, a sua ideia realmente é muito boa, nós queremos também participar. A gente vai fazer o seguinte: a gente vai pedir permissão para o juiz. Ele é pessoa legal, eu acho que ele vai deixar, entendeu? Aí, ele permitindo, nós vamos ver se a gente consegue deixar 2 pessoas lá embaixo. Aí eu vou falar com ele também para ver se a gente consegue fechar o balcão, mas ele permitindo, a gente fecha. Ou seja, o movimento de greve, eu tenho que pedir a permissão ao meu chefe para que ele me permita entrar em greve. O órgão vai dizer assim: você pode entrar em greve, tudo bem, está tudo certo. A coisa mais esquizofrênica que eu acho da história, né? Porque como é uma greve se você tem que pedir permissão para o seu chefe para participar desse movimento? Tamanha é a questão hierárquica que existe entre nós, entendeu? E aí, assim, eu tenho outras questões que eu levanto a respeito dessa minha tese, que é uma coisa demonstrada. Por exemplo, como o meu caso é processo penal, e existem tantas outras, né? Luísa Barsantes é uma que trata do assunto também, sobre a questão da inquisitorialidade do processo, tal, essas coisas todas, com essas pesquisas. Eu vejo nessa forma do trato da confiança também como o servidor encara o ator que está do outro lado do balcão de forma adversarial. O advogado é o adversário. O MP não. O MP ele pode entrar, eu tenho que chamar de doutor, excelência, ou sirvo café para ele, deixa ele entrar lá no gabinete. Um advogado, quando entra no cartório, eu não permito que ele entre no gabinete. Ele tem que ficar esperando. Eu assim: doutor, o senhor espera, eu vou lá dentro,
conversar com a secretária do juiz, a oficial de gabinete, para ela poder entrar, você já vai falar com ela. Tem casos que o MP simplesmente passa direto, assim, eu só faço cumprimentar. Ô, doutor fulano, tudo bem? Assim, ó, vou falar ali com o doutor. Tá, não, fique à vontade, a casa é sua. Porque essa questão de entidade governamental é bem fixa quando se trata de Ministério Público e juiz. Já com o defensor público, ele tem um tratamento melhor que o defensor, mas não é a mesma coisa, não. O defensor público, a gente também tem uma diferença, porque ele pode saber alguma coisa sobre o processo. E aí eu entro na outra questão que eu acho importante dentro dessa minha visão, que eu tento buscar, me afastando um pouco das rotinas, que é a questão do segredo e do sigilo. Essa dicotomia que foi até uma dica que o Pedro Heitor me deu. O segredo, né, como algo, o sigilo como algo profissional que eu tenho que ter dentro das considerações que dentro da minha profissão, né, como uma questão ética, não posso ficar expondo as pessoas, nem, né, e as próprias regras, as próprias normas que existem para eu manter o sigilo, o segredo de justiça de um processo, e aí eu não posso realmente falar nada. E o segredo como algo que eu não posso revelar, aquela parte adversarial que está naquele lado de lá dos acusados. Gente, eu acho que ainda falta pouco para mim, né? Acho que só tem uns 2 minutinhos. Bom, vamos lá. Bom, basicamente, assim, essa questão do segredo que eu quero lidar, eu também conto os casos, até como a questão da informação sobre se o juiz está ou não dentro do cartório, que é uma coisa que eu achei assim, interessante. Eu tinha regras expressas para falar sobre isso. Olha, o juiz está, eu gostaria de falar com ele sobre o processo. Doutor, olha, eu não sei, posso até olhar, mas eu não sei. Ou então então tinha casos que eu tinha que falar assim, não, olha, ele chegou, eu não sei se ele já foi. E assim, são expressões vagas que não dão informação nenhuma, porque eu não posso, é o segredo que eu não posso revelar sobre aquilo. Se você ligar para a Justiça Federal e perguntar uma coisa boba sobre o processo se encontra aí, porque eu moro em Nova Iguaçu. Eu sou advogado aqui de Nova Iguaçu e tenho que ir para o centro da cidade, só para olhar um processo. Mas só pode, pelo menos, esse processo está aqui. Assim, senhora, eu não posso dar nenhuma informação por telefone, que a corregedoria não me permite. Nada demais falar para ela isso. Não estou falando nenhum segredo, não sei nada sobre o sigilo profissional. É um segredo que eu não posso contar. Gente, eu acho que assim, acho que está na minha hora já, se não me engano. Acho que já bateu meia hora aí. Veja aí. Luísa, e aí, como estou? Como está meu tempo? Você tem aí uns minutinhos se quiser finalizar. Na verdade, assim, o que eu acho assim que eu tenho para finalizar, que eu gostaria de falar, é essa questão para mim da minha dificuldade isso não foi um trabalho fácil para mim, olhar isso de uma forma diferenciada. Eu naturalizava isso muito, todas essas questões, né? Da relação adversarial, do segredo, de como era a questão das tarefas da justiça, da criação de texto. Tudo isso eu naturalizava muito. Então, essa pesquisa etnográfica, para mim, foi de bastante valia, porque eu consegui, de alguma forma, me distanciar um pouco e olhar, né? Sair um pouco fora do quadrado, né? E conseguir ver coisas que eu até então não tinha visto. Era o que eu tinha para dizer. Obrigado aí, gente. Muito obrigada, Luiz, pela fala, pela exposição. Vou passar, então, agora a palavra para a Luísa Barçante, e ela, enfim, tem 30 minutos para a sua exposição.
Olá, boa tarde a todos. Vou botar aqui meu cronômetro, mas qualquer coisa você me avisa também, tá? Primeiro gostaria de agradecer mais uma vez a todos os meus colegas, né, do NSD pela organização do seminário. Vou usar o nome do professor Pedro Heitor, mas todos os meus colegas que estão, né, organizando, eu gostaria de agradecer. E também ao Luiz, que eu tive o prazer, né, de conhecer no seminário na Universidade Weigel Almeida ano passado, né? A Luísa ainda não conhecia. Agradecer também a vocês por estarem compartilhando nessa mesa comigo. Bom, o subprojeto que eu faço parte, né, no NSD, ele busca identificar, descrever e analisar, né, as formas de raciocínio prático dos operadores do direito nas práticas de administração de conflitos, né? A abordagem que eu utilizo é uma abordagem praxeológica, né, dentro da sociologia do direito, para analisar o trabalho cotidiano desses operadores. O direito em ação, então, ele vai ser analisado a partir das práticas. Eu também, tanto no mestrado quanto no doutorado, fiz pesquisa na área criminal, né, no processo criminal, e eu sou formada em Direito na minha graduação, e como o Luiz, mesmo não sou servidora pública, né, eu trabalhei 5 anos como assessora num cargo de confiança no Ministério Público do Rio, mas o que eu queria dizer, assim, que como estudante de Direito, como advogada, como bacharel em Direito, a gente tem que estranhar essas práticas também, porque a gente aprende algo nas faculdades e quando a gente olha e coteja com as práticas, a gente vê que as regras jurídicas, elas existem, elas são utilizadas nas decisões, mas elas não são as únicas, elas não são somente elas que são usadas na produção dessas decisões. Existem outros fatores que influenciam na produção da decisão, que é o que eu vou falar aqui, né? Por quê? Porque o papel dos operadores do direito, ele é definido formalmente na lei, né, nas prescrições legais. Mas é na forma diferente, nas maneiras diferentes que eles têm de colocar essas prescrições em práticas, de interpretar essas prescrições, que eles constroem uma prática profissional que tem por referência, né, o jurídico, mas não se confunde com ele, não é a mesma coisa. Eu fiz algumas anotações aqui da fala do Luiz Fernando, que eu achei bem interessante, que dialoga muito com a minha dissertação, porque a minha dissertação eu fiz no Ministério Público do Rio de Janeiro, na segunda instância, né, então na Procuradoria de Justiça Criminal, e eu analiso o trabalho em conjunto dos assessores, que é um cargo em comissão, dos analistas processuais, que são os servidores públicos concursados, e os procuradores de justiça, né? Então, não trato da gestão do cartório, porque o Ministério Público em si, né, a gente fala que não tem cartório, mas é a gestão de trabalho do gabinete, que é a categoria nativa que é utilizada, né, pelos meus interlocutores. Então, como o Luiz, eu fiz a minha pesquisa de dissertação enquanto profissional também local, né? Eu atuava como professora criminal, que era essa função de confiança, e eu descrevo, então, essas rotinas de trabalho e a forma como a instituição se organiza, né, através da descrição detalhada do trabalho cotidiano desses profissionais, né, que são os procuradores de justiça, os analistas e os assessores. O título da minha dissertação é O Meu, o Seu e o Nosso, a gestão particularizada do trabalho realizado no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. E é interessante, isso conversa com o que o Luiz Fernando falou, que eu falo nessa questão, né, o meu, que é uma categoria que os analistas e assessores, eles utilizam para falar do procurador com que eles trabalham. Então, uma frase, né, que eu peguei aqui da minha dissertação, eles falavam assim: o meu procurador organiza o trabalho dessa maneira. O seu procurador organiza o trabalho de outra maneira. E quando eu trabalho com um procurador que é diferente do meu, eu tenho que me adaptar a novas regras de trabalho. Então, isso mostra, como o Luiz Fernando falou, essa questão dessa hierarquia, e que os assessores e os analistas, eles têm que se submeter a essa forma organizacional de trabalho, né, que acaba sendo uma construção particularizada da instituição. Então, eu trato sobre o acesso aos cargos em comissão do Ministério Público do Rio de Janeiro, que é até o que o Luiz Fernando falou aqui sobre essa questão da confiança. Então, eu trato sobre os sentidos da confiança no meu trabalho, e eu diferencio, né? Eu falo sobre os sentidos da confiança na seleção para quem vai ser nomeado como assessor
e depois para a permanência no trabalho, que esse sentido da confiança ele é alterado, né? Então, eu só coloquei aqui, eu entrevistei, né, 20 assessores, que eram colegas meus de trabalho, e através das respostas deles, né, foi uma entrevista semi-estruturada, eu que dividi em categorias, né, esse tipo de confiança. Então, eu falo que é uma categoria na expertise, na trajetória profissional. Então, são ex-estagiários que eram considerados bons, e aí são chamados para ser assessores, bons alunos de cursinhos preparatórios, ou mesmo quando esses procuradores de justiça são professores universitários, que chamam esses alunos para ser assessor. Tinham 2 que tinham sido aprovados no concurso para analista do MP do Rio, e foram chamados para ser assessores, porque eles eram considerados pessoas capazes por terem mérito, por terem sido aprovados no concurso, e foram chamados para ser assessores. E também alguns procuradores de justiça realizavam provas de múltiplas escolhas com seus assessores. Também eu trato dessa questão da ideologia concurseira para escolher quem eram essas pessoas que iam trabalhar. Então, essa eu coloquei, né, como essa confiança na trajetória profissional. E a outra confiança que era a partir de relações pessoais, parente, amigo, conhecido, né? Enfim, essa era a confiança para a seleção. Mas tem também a confiança para a permanência, que aí eu divido em 2, né? Essa confiança baseada nessa lealdade, no sentido de os assessores falavam, o procurador me nomeou, então tudo que ele pedir para eu fazer, eu vou fazer bem feito, não vou reclamar. Mesmo que ele não saiba utilizar o computador direito e pede para eu imprimir, tinha um assessor que fazia isso, ele imprimia o parecer, né, para o procurador corrigir, ele corrigia a caneta, riscava, botava acento e tal, e devolvia as folhas para o assessor para ele digitar no computador. Então, ele falava, eu faço isso sem reclamar, porque ele me nomeou, eu não quero perder o meu emprego, né, porque o cargo em comissão, ele é de livre nomeação e livre exoneração, e ele, então, entendia essa confiança como lealdade. E a outro tipo de confiança era no saber fazer, que é essa questão que o Luiz Fernando fala, que é você trabalhar pensando com a cabeça do outro, né? Foi que o Luiz Fernando, ele começa, né, aqui falando, né? Quem faz o despacho é a gente. Né? Quem faz o parecer era a gente, né? No meu caso, como assessora, e os analistas processuais. Tinha até uma brincadeira que os analistas e os assessores falavam que o trabalho deles era fazer uma minuta do parecer, né? Só que a minuta era tão bem feita que os procuradores só assinavam, né? Mas, assim, você pensa com a cabeça do outro. E essa questão que ele falou, né? Como o meu juiz pensa sobre isso? E aí ele fala que ele procura, né, uma decisão padrão para poder direcionar essa decisão. No meu campo, no mestrado, eles falam muito isso, né, de procurar os modelos, que são os rascunhos de peças processuais ou outras peças processuais já feitas em outros processos que são semelhantes àquele, que demonstram a forma, mais ou menos, que aquele procurador pensa sobre determinado assunto, e a partir dali você elabora a sua minuta. E uma, então, dificuldade que os analistas e os assessores eles falam sobre esse trabalho de elaboração desse parecer é você se adequar à lógica, à forma de pensar dos procuradores de justiça, né? A se adequar a essa lógica. E na minha dissertação eu falo que essa lógica organizacional do gabinete não é só em relação à produção das decisões, dos pareceres, que é a peça jurídica, mas também em relação à organização do trabalho. Na época, os assessores não batiam um ponto. Então, tinha assessor que podia trabalhar de casa, tinha assessor que tinha que estar lá 8 horas por dia, tinha assessor que podia ir embora depois do almoço. Então, até a forma de trabalhar, ela era completamente diferente de acordo com o procurador que esse assessor trabalhava. E muitas vezes os analistas processuais, os assessores, até mesmo os procuradores, eles usavam a questão da independência funcional, né, que é um princípio constitucional sobre o Ministério Público, eles usavam isso, mas não como um princípio jurídico, mas como uma categoria que fazia referência tanto ao entendimento jurídico dos membros da instituição. Então, ele é independente, ele pode ter o entendimento que ele quiser sobre determinado assunto, que é o que eu vou tratar daqui a pouquinho mais à frente. Né? Para fatos semelhantes, um procurador de justiça pode decidir de uma maneira e outro pode decidir de outra, porque eles são independentes. Então, eles falam dessa independência não só
para falar desses modelos de pareceres e desses diferentes entendimentos, e também para justificar a convivência de modelos de gestão de trabalho completamente diferentes dentro do Ministério Público. Porque se você trabalha com um chefe, você trabalha de uma maneira, e se você trabalha com outro chefe, você trabalha de uma maneira completamente diferente, né? Então, as formas de produção desses pareceres, ela varia entre os procuradores e os seus assessores com diferentes estatutos, né? Como eu falei, os analistas e os assessores, eles têm essa dificuldade que eles relatam, é de pensar com a cabeça do outro, né? Eles utilizam isso. É muito difícil pensar com a cabeça do outro. É uma categoria nativa, é uma fala dos assessores e dos analistas, né? E é uma categoria que indica uma forma de pensamento, que é particular e, portanto, não é conhecida nem compartilhada por todos, né? O pensamento não é compartilhado, além de organizar essa hierarquia sobre quem tem o conhecimento sobre o significado do direito. Afinal, não estou fazendo o que eu penso, eu estou fazendo o que o outro pensa. E dentro, sim, desse contexto, as pessoas elas relatavam para mim as dificuldades que elas tinham nesse pensar com a cabeça do outro. Então, por exemplo, tem um assessor que na entrevista falou que ele tinha sido advogado criminal antes e que ele, quando lia os processos, ele tinha uma tendência, às vezes, mais leve de sugerir para absolver ou para diminuir a pena. E, segundo ele, o chefe dele era linha dura. Eles usavam um termo, né, indúbio, pau no réu. Está na dúvida, né, dificulta a situação do réu. Então, ele falava que ele tinha muita dificuldade de fazer pareceres para manter a condenação ou para aumentar a pena, né, quando o Ministério Público recorria, porque ele olhava de uma outra maneira. E também tinham dificuldades, eu anotei aqui, né, de estilo. Falava que o chefe gostava que botasse em negrito, que sublinhasse, ou que botasse em negrito e sublinhasse, ele nunca sabia o que era para botar em negrito, o que era para sublinhar. Então, ele falava que a dificuldade dele não era do entendimento jurídico, mas era de estilística, foi a frase, né, que a pessoa usou. Bom, falando da produção da decisão, que é o que eu me proponho mais aqui, no mestrado, então, eu tratei da produção dos pareceres criminais, então, na segunda instância, onde o Ministério Público ele é fiscal da lei, ele é custos legis. Já tem uma condenação ou uma absolvição na primeira instância, já tem, então, uma decisão, uma sentença, e as partes recorrem, né? Ou a defesa, né, pelo advogado, pela Defensoria Pública, ou o Ministério Público, eles recorrem para esse caso ser julgado na segunda instância, que são as câmaras criminais. Antes do processo ser julgado pelos desembargadores, ele é remetido para o Ministério Público, para os procuradores de justiça, e eles, então, fazem um parecer para opinar, né? Eles dão a opinião deles sobre o assunto, se é realmente para absolver, ou se é para manter a condenação, para aumentar ou diminuir a pena. E esse parecer, ele não é vinculativo. O que é escrito no parecer, assinado pelo procurador de justiça, os desembargadores eles recebem, só que eles não... É uma opinião, né? Eles não vinculam a decisão desses desembargadores. Bom, a partir, então, do momento que eu comecei a trabalhar e descrever essa produção da decisão, a partir dessa perspectiva, né, praxeológica, que considera que essas normas jurídicas elas são resultado, né, das práticas sociais compartilhadas a respeito de como, né, as regras elas orientam, né, essas decisões, eu fui começando a perceber que na produção do parecer, para a elaboração da decisão final, vários fatores eram considerados, e não necessariamente apenas a normativa, né? Então, por exemplo, se os autos estavam bem ou mal organizados, confiança ou desconfiança no depoimento dos policiais, da vítima, das testemunhas, dos réus, avaliação de ficha de antecedentes criminais do réu, se ele era considerado um acusado simples ou se ele era bandidinho, porque tinha uma vasta ficha criminal com vários antecedentes. Então, isso fazia, muitas vezes, com que o depoimento dele não fosse considerado, porque, afinal de contas, ele já é um bandidinho. Isso eram algumas regras que eram utilizadas. Nos processos criminais, a prova oral ela é fundamental e, muitas vezes, a única prova dos autos. Isso é uma coisa que me chamou a atenção. Falando, né, do NSD, as nossas práticas de pesquisa, elas são coletivas, né? Nós temos reuniões de pesquisa e nós relatamos o nosso campo, né, para os nossos colegas, para o nosso orientador.
E isso me chamou muito a atenção, né? Que a prova oral era fundamental nos processos criminais, porque naquele primeiro contato meu e de tantos outros assessores, muitos se perguntavam, né? Nossa, mas como é que condena com tão pouco, né? Um diz que a pessoa fez, o outro diz que não fez, e aí como é que você, né, produz essa decisão? Então, a partir daí, eu comecei a relatar e a descrever essas regras práticas. Então, por exemplo, os depoimentos, eles têm valor relativo em muitos processos. Ora, eles servem para sustentar uma condenação, ora para reforçar a dúvida sobre a ocorrência de um fato. Então, por exemplo, nos crimes contra o patrimônio, vários delitos de roubo, furto, a palavra da vítima ganhava relevância. E, às vezes, ela era a única prova dos autos. A vítima relatava que ela tinha sido furtada, roubada pela pessoa, né, que era a ré que ela indicava. Os réus eram condenados e, às vezes, nem era encontrado nada com eles. Ah, roubou meu cordão. Aí o réu era pego pela guarda municipal, pela polícia, o cordão não está com ele, a pessoa reconhece, e aí eles, nesse caso, é a palavra da vítima contra a palavra do réu. E aí, nesse caso, a palavra da vítima tem relevância e essa foi condenada, e os pareceres eles eram favoráveis, né, à manutenção da condenação, baseado, então, no depoimento da vítima. Os casos de tráfico de droga foram os que eu mais vi na dissertação, até porque no Rio de Janeiro a gente tem muitos processos, né, de tráfico de drogas, e lá praticamente 100% é prova oral. É a prova do réu dizendo que a droga não é dele, que ele é usuário, versus a palavra dos policiais que dizem que a droga foi encontrada, né, com essa pessoa, naquelas circunstâncias, e que ele é traficante, enfim. Então, uma das regras práticas de produção da decisão que eu analisei falava que se o depoimento dos policiais eram contraditórios, isso podia sugerir uma absolvição. Mas que se o depoimento dos policiais não era contraditório, era um depoimento equivalente, né? Os 2 ou 3 falavam a mesma coisa, você já gerava uma confiança maior nesse depoimento. Então, o depoimento desses policiais, ele é contraposto com o depoimento de outras testemunhas, com a quantidade de drogas, porque no delito de drogas a lei não diz o quanto que é para ser traficante e o quanto que é para ser usuário. Então, isso fica a cargo, né, das autoridades que trabalham, desde o policial militar que faz a apreensão, o delegado na Polícia Civil, o promotor, o juiz, enfim. Vai da regra de trabalho de cada um deles. Então, isso é comparado com materiais apreendidos, se tinha dinheiro junto, se tinha arma junto, balança de precisão, radiocomunicador, saquinho, né, de droga, né, aqueles sacolés, se o réu tinha ou não antecedentes criminais, para poder definir, então, se esse parecer ia ser favorável ou contrário ao pedido de absolvição. A maioria dos processos eram assim, réus condenados na primeira instância por tráfico de drogas, apelando, né, para pedir absolvição. Então, um caso que eu trouxe aqui da minha dissertação, o réu tinha sido condenado no período de carnaval, foi uma prisão em flagrante no ônibus, indo para o interior do Rio de Janeiro. Ele estava com 22,2 gramas de cocaína, distribuída em 25 cápsulas, e com 3 papelotes de maconha, no total 5,4 gramas. Os policiais nesse processo disseram que ele confessou que era traficante. Na sentença, ele foi condenado. Né? Na primeira instância, o juiz considerou, eu peguei aqui um trechinho, tá? Ele fala assim: não acredito que a droga era para uso próprio. Estou convencido pela forma de acondicionamento de entorpecente, que são várias, né, papelotes, vários saquinhos, que ele se destinava ao comércio e que o acusado foi pegar material ilícito na capital para vender no interior, né, dizendo que na capital era mais barato do que comprar droga no interior. O parecer do procurador de justiça foi no sentido de que a prova era frágil para sustentar essa condenação pelo crime de tráfico. E, para isso, ele entendeu que a quantidade de droga era compatível para o uso pessoal, principalmente para ser consumido no período de carnaval, porque era período de carnaval. Então, nesse caso, o procurador de justiça não deu crédito ao testemunho dos policiais, ele considerou ser plausível a versão do acusado que ele era usuário. Quando eu digo que ele não deu crédito para os policiais testemunharem em audiência que ele tinha dito que era traficante, mas ele desconsiderou esse depoimento, olhou a ficha de antecedentes criminais, viu que ele não era um bandidinho, né?
que ele trabalhava como ajudante de pedreiro, considerou que a quantidade de drogas era passível de ser consumida num período de carnaval, e então fez o parecer pela absolvição dessa pessoa que tinha sido presa, né? Então, aqui, como eu falei, o Ministério Público, atuando na segunda instância, enquanto revisor, ele avalia o trabalho de outras instituições, como, por exemplo, da polícia. Ele aprecia a qualidade do depoimento dos policiais, que são testemunhas nesses processos, mesmo do Poder Judiciário, porque ele vai corroborar ou não com o entendimento consolidado numa sentença, ou até mesmo do Ministério Público, porque o Ministério Público, na primeira instância, às vezes recorre, né, pedindo algo, e o Procurador de Justiça dá um parecer contrário ao que o Ministério Público pede, né, na primeira instância. Então, a elaboração dos pareceres, a tomada de decisão nesses casos concretos, elas não são tomadas apenas pelos procuradores, tem os procuradores, os analistas, os assessores, a questão dos modelos, e não dependem apenas das regras jurídicas para serem formadas, uma vez que são tomadas decisões informais que não estão no processo e que influenciam na formação desse parecer, como, por exemplo, a questão de ser acusado ou bandidinho. Isso não está escrito no parecer. O réu tem ficha de antecedentes criminais extensa, então eu acredito que ele é um bandido mesmo, tem que continuar preso, enfim. Isso não está escrito no parecer. No parecer tem apenas a questão jurídica, né? Que ele entende que é para ser condenado, né? E uma coisa que é interessante também é que em nenhum momento, nessa forma, né, de avaliação dos procuradores sobre o que é dito pelos policiais, em nenhum momento isso é feita alguma identificação de responsabilidade desses atores. Não é apurada nenhuma responsabilidade dos policiais, no caso da interpretação diferente, né? O procurador desconsidera o que aquele policial falou, não acredita, desconfia. Não é apurada nenhuma responsabilidade dos policiais, como o próprio entendimento dos procuradores nesses pareceres não é colocado em xeque, né? O fato dele dizer que o policial está faltando com a verdade. Não existe nenhum questionamento nesse sentido. Faltam 8 minutos, né? Estou correndo aqui. Eu comecei, então, a refletir, no MSD, inclusive, eu vou pular só a minha tese, eu vou falar rapidinho, eu quero falar sobre essa questão do entendimento, que é uma categoria que os operadores do direito utilizam para falar na produção das decisões. Isso aparece aqui, nessas regras de trabalho, que eu falei para vocês, né? O procurador tem um entendimento de que aquela pessoa é bandidinha ou acusada, isso influencia, né, na produção da decisão dele. Na minha tese, eu continuei no Ministério Público fazendo pesquisa, mas no Ministério Público do Estado do Pará, e na primeira instância, agora sobre a questão da produção da denúncia, né? Então, eu analiso o envio de inquéritos policiais, termos circunstanciados da delegacia para o Ministério Público e como os promotores de justiça, junto com os seus assessores, tomam as decisões em relação a pedir o arquivamento do inquérito, ou pedir diligências para esse delegado, ou declinar a competência, ou pedir ou então fazer a denúncia, né? Na minha tese, eu anotei aqui só para não falar, eu analisei 337 procedimentos entre inquéritos policiais e termos circunstanciados. Dentre eles, em 94, os promotores requisitaram diligências ao delegado de polícia, pede para fazer mais alguma investigação. Em 62, pediram arquivamento do inquérito. Em 10, o declínio da competência. E elaboraram 171 denúncias. Tá? Eu vou falar especificamente do caso do 306 do Código de Trânsito Brasileiro, que é beber e dirigir, né? Você dirigir embriagado. É um delito do Código de Trânsito Brasileiro. E eu vou falar dele porque ele mostra exatamente como o entendimento, né, essa categoria entendimento, ele é utilizada de formas diferentes, né, dentro do Ministério Público. A partir do momento, né, eu analisei processos em que pessoas eram presas em flagrantes pela polícia, em blitz, e aí era feito bafômetro, ou então atestado por um médico, por um perito, que ele estava com os olhos vermelhos, com bafo, andando torto, né? Isso são termos que estão no inquérito. Então, a pessoa estava dirigindo embriagada a partir dessas provas. Então, em todos esses processos que eu vi, a pessoa era indiciada, né? Por ter cometido o delito de dirigir embriagado, né? Do 306 do Código de Trânsito.
A partir desse mesmo fato, né, vamos dizer assim, eu vi 3 entendimentos diferentes e 3 decisões e produções de decisões diferentes, né? A primeira era de promotores de justiça que falavam para arquivar os inquéritos, porque considerava que dirigir embriagado sem causar nenhum risco à segurança viária é uma conduta atípica. Então, o entendimento dele é que se ele está dirigindo embriagado, mas ele não está ameaçando concretamente a segurança viária, ele não está cometendo delito. Então, apesar de estar escrito ali no 306, comete delito quem dirige embriagado, ele pede o arquivamento do inquérito por entender que não é crime, é uma conduta típica. A segunda decisão foi em relação aos acordos de não persecução penal, que quando eu fiz a minha pesquisa, eu terminei minha pesquisa em 2019, ainda não estava no Código de Processo Penal, estava nas resoluções 181 e 83 do CNMP. No Rio de Janeiro não era feito ainda acordo de não persecução penal, e no interior do Pará já era feito por um promotor de justiça, estava começando ainda. E o delito do 306 se enquadrava no... Podia ser feito acordo de não persecução penal, né? Era sem violência, sem grave ameaça, podia ser feito. E nessa comarca que eu fiz a pesquisa, tinham 2 promotorias. Uma fazia acordo de não persecução penal e a outra não fazia. Essa que fazia, eu assisti um acordo de não persecução penal, a negociação feita. Como é que funciona no acordo de não persecução penal? O promotor de justiça, ele entende que há crime, para ele existe o crime, mas ele faz o acordo de não persecução penal, a pessoa cumpre as regras, e então é pedido arquivamento, porque fala que o Ministério Público não tem interesse em agir naquele processo, já que a pessoa cumpriu os requisitos do acordo de não persecução penal. Então, diferente do primeiro, que entende que não tem crime, ele entende que tem crime, mas manda arquivar porque a pessoa cumpre o acordo de não persecução penal. E o terceiro não fazia acordo de não persecução penal, não entendia que não era crime, ele entendia que existia o crime e denunciava. Então, a partir dos mesmos fatos, né, alguém dirigindo embriagado no bafômetro ou a partir de uma perícia, né, que é averiguado, a gente tem o arquivamento do inquérito, porque não existe crime, ou então o entendimento de que existe crime, só que um faz o acordo de não persecução penal e arquiva quando a pessoa cumpre, e o outro denuncia, né? A gente começou no nosso grupo, no NSD, finalizando agora, a discutir, a conversar sobre essa questão do entendimento enquanto uma categoria, né, para os operadores do direito. Isso ainda é uma reflexão inicial, né? O Pedro e a Paula possuem um artigo sobre isso, que fala sobre essas práticas de estatalidade. E as regras práticas, né, que a gente analisa no nosso grupo, muitas vezes sugerem que nesses processos de produção da decisão, esses processos de tomada de decisão, eles levam em consideração constrangimentos contextuais, e que os operadores do direito, ao utilizar o entendimento enquanto uma categoria, eles podem interpretar o direito e dar significado a essa regra, né? Ela explicita uma forma particular de interpretar as regras. Uma pessoa entende desta maneira, o outro entende de outra. Isso aparece em outras pesquisas, não só na minha, dentro do Ministério Público. Só para citar, né, a Ana Carolina Penha, que fez um trabalho na Justiça do Trabalho, ela fala que o significado, né, protetivo ao trabalhador, que se atribui a esse ramo da justiça, serve para justificativa de decisões variadas, né? Então, o arbítrio dessa decisão é identificado porque quem protege é o juiz, e não a regra. E o juiz que determina o significado dessa proteção, né? Maria Estela Morim, também, ao fazer um estudo, né, nos juizados especiais cíveis, também fala que o significado de hipossuficiência também embasa justificativas de decisões variadas, né? Então, ser hipossuficiente pode ser uma hipossuficiência econômica, cultural ou técnica. E a gente não tem, então, previsibilidade nessas decisões, né? O João Abreu, quando fala das audiências de custódia, ele fala que as decisões sobre a liberdade das pessoas estão sujeitas ao convencimento pessoal e o arbítrio dos juízes, né? Da mesma forma, a Vitória, quando ela fala sobre ser um bom advogado, ela fala que é um advogado combativo, que é aquele que se empenha em defender os direitos do seu cliente e contra a arbitrariedade dos juízes. Meu amigo Marco Aurélio Alves Epifani
quando ele fala na dissertação dele sobre as práticas cartoriais de registro das decisões da Justiça do Trabalho, ele mostra como essa arbitrariedade aparece na produção da decisão da Justiça do Trabalho a partir das técnicas de registro. Segundo ele, muitas coisas não eram registradas na ata de audiência, mas elas aconteciam e eram importantes, né, nessa decisão. Então, é interessante mostrar que não só essa questão da independência funcional do Ministério Público, que influencia nessa produção das decisões, e também o livre convencimento, né, dos juízes, eles formam, então, entendimentos que fazem parte, né, de uma prática bastante recorrente no direito brasileiro, que gera esse arbítrio, né, entre os operadores do direito para produzir significados diferentes, diversos às regras, e nós, cidadãos, nos submetemos a isso sem saber exatamente o que vai acontecer, né? Então, eu queria agradecer mais uma vez essa mesa e falar isso, que, como o Luiz falou, é instigante a gente refletir sobre as nossas práticas, sobre o nosso direito, porque se a gente não fizer essa reflexão, ninguém mais vai fazer, né? Então, acho que o espaço é para isso mesmo, para a gente poder contribuir com isso. Obrigada. Muito obrigada, Luísa. Muito interessante as duas falas, acho que teve momentos muito convergentes entre elas, né? São diálogos, são dois convidados que dialogaram muito sobre isso. Quem quiser mandar a pergunta, pode mandar pelo chat, que eu leio aqui para os convidados, para os palestrantes. Mas, para começar, eu queria fazer uns comentários e voltar um pedido, na verdade, para os palestrantes comentarem mais algumas questões que apareceram em comum nas duas falas. O primeiro é sobre essa categoria que o Luiz Fernando trouxe da confiança entre os profissionais, né? Me pareceu, na fala tanto do Luiz quanto da Luísa, que o trabalho, o funcionamento do cartório, então, até mesmo no Ministério Público, né? Depende muito dessa confiança, né? Tem que ter essa uma categoria empregada para que dá continuidade ao processo. Então, me fez remeter, na verdade, essa categoria que ela esteja relacionada com o segredo da profissão. Então, naquela distinção até que o próprio Luiz trouxe entre sigilo e segredo, né? Me parece que essa confiança que dá a base para o continuamento dos trabalhos me passa muito pelo segredo delas. Então, eu gostaria que vocês dois falassem um pouco mais sobre isso, sobre os segredos, como é lidado esses segredos entre os profissionais, principalmente dentro dessa hierarquia que a gente sabe que existe entre as diferentes profissões dos operadores do direito, né? Não só entre servidores e juízes, ou então os servidores do Ministério Público com os promotores ou procuradores, mas também entre eles, então entre os juízes, promotores e defensores, até mesmo os advogados. Então, existe uma confiança também mútua entre esses diferentes profissionais em torno desse segredo das profissões, né? Bom, é o que me parece, pelo menos, e eu gostaria que os dois comentassem mais sobre isso. E também sobre a Luísa trouxe os dados, que são muito interessantes, sobre como que situações parecidas podem gerar entendimentos diferentes. E acho que também está muito relacionado com essa questão do segredo e da confiança, né? Mas eu gostaria de saber, e aí mais do Luiz Fernando, para ter um diálogo sobre o que a Luísa falou, mas se ela quiser também complementar mais informações sobre isso, que é como que esses entendimentos acontecem dentro do cartório, né? Então, assim, se diferentes situações, se mesmo situações podem gerar diferentes entendimentos, como que isso é estabelecido na prática, no dia a dia do trabalho do cartório? Luiz, acho que você pode começar, já que foi o primeiro aí. Eu vou fazer a mesma pergunta para você.
Aí, assim, essa questão da confiança realmente, para mim, foi um ponto-chave nessa minha tese. E como você falou, Luísa Bastos, ela tem realmente ela faz esse link da questão das decisões. Vou te citar um exemplo. Primeiro, assim, de como como a Luísa Bastante falou, como é o arbítrio dessas decisões, como é feito. Primeiro, quando, assim, o direito já tem essa abertura, o direito brasileiro tem essa abertura para isso, né? Eu me lembro que logo nos primórdios da minha faculdade de Direito, lá se vão quase 30 anos, tinha a regra constitucional dos 12% de juros ao ano, 12% de juros ao ano bancário. Alguém lembra disso? Lembram, né? Pelo amor de Deus, não me chame de velho assim. Mas, assim, havia uma regra constitucional que delimitava que os bancos só poderiam cobrar 12% de juros anuais. E aí veio uma discussão no judiciário à época que dizia o seguinte: não, mas isso aí precisa de uma lei complementar. Eu antes de fazer direito, eu fiz letras. Eu fiquei pensando, como é que pode haver alguma forma interpretativa para um número? 12%. Não é nem 13, nem 14, é 12. Está dito lá. Então, essa questão do direito, esse hábito do direito, ele é recorrente, e essa questão da confiança é muito importante. Vou lhe dizer, vou dar um exemplo de uma situação que aconteceu comigo. Eu tinha uma juíza com quem eu trabalhei, que eu fazia despachos e decisões para ela, era uma juíza substituta que ela não gostava de mim. Eu corrigi a ortografia, o português dela, ela não gostava disso. Ela ficou insultada com essas questões. E aí assim, eu fazia o meu trabalho de ter alcançado a confiança, que significa, primeiro, né, que eu vou manter esse segredo. Não vou chegar para alguém e falar assim: meu juiz nem apareceu essa semana toda, doutor. Ele sequer deu as caras aqui. Ele é TQQ. Terça, quarta e quinta, doutor. Só veio na sexta, como é que o senhor quer achar ele? Só na próxima terça, doutor. Dessa vez ele teve problema, nem terça ele veio. Jamais eu falaria isso, né? Eu sou claramente, né, de dizer, olha, o juiz não está. Então, dentro dessa questão da confiança, eu também tento buscar como aquele juiz vai tecer aquela decisão, aquele texto judicial. E aí eu, né, olhando os textos dessa juíza que não gostava de mim, eu fiz de um jeito. Ela disse: não, está tudo errado, isso é coisa mal feita. Assim, desculpe, excelência, desculpe. Achei que eu peguei o modelo da senhora. Né? Não, mas não é assim. Eu também eu não quero mais desse jeito, eu quero de outro jeito. Tá, vou fazer de outro jeito. Aí a senhora, então vou fazer, né, do outro jeito. Aí fazer a decisão contrária, né, de uma outra forma, como ela, né, tinha indicado, e aí quando ela recebia a coisa, ela arriscava e refazia todo o texto. Porque aí ela perdeu a confiança em mim. Por que ela perdeu a confiança em mim? Porque, primeiro, que eu, de certa forma, desafiei ela porque eu corrigi o português dela. Eu fiz da maior boa vontade, com a maior humildade do mundo. Né? Doutor, olha só, esse aqui não é letra minúscula, aqui não se bota a letra maiúscula depois de 2 pontos, porque é uma regra. Né? Só que eu fiz letras na UFRJ, entendeu? Abusivo da minha parte. Então, quer dizer, essa questão da confiança, como a Luísa também falou, né, e ela achei legal que ela usou o termo, o nome iuris do cargo, né, cargo em confiança, né, que se reflete nessa confiança que acaba lidando, né, meio que estabelecendo as regras do jogo dentro das rotinas cartorárias. Você tem que fazer de acordo com o que aquele juiz pensa. Né? E aí, assim, às vezes nem sempre isso é possível, porque às vezes o cara faz, né, como essa juíza que eu citei, coisas diferentes. Né?
Eu me lembro, por exemplo, que teve um caso em que o réu teve o mesmo processo, crime ambiental, em que todos com a mesma tipificação, só que as audiências ocorreram em dias diferentes. Para um, teve só o comparecimento, né, trimestral. Para outro, teve um comparecimento trimestral e uma prestação pecuniária. E para o terceiro, teve um comparecimento trimestral, uma prestação pecuniária e doação sanguínea de 3 em 3 meses. Aí, naquela época, eu era o chefe do cartório, eu fui falar com o juiz, que ele era o de execução penal, penas restritivas de direito, e falei assim, doutor, excelência, olha só, isso aqui é meio que pena corporal, né? O cara vai ter que doar sangue de 3 em 3 meses, o cara vai ficar anêmico. Eu calculo que eu não faria, eu acho que é uma responsabilidade, eu acho que o senhor deveria pensar, porque se o senhor corrobora com essa situação, vamos falar com o doutor para ele mudar essa história aí, vamos conversar com ele, para ele, né? O senhor é conhecido dele, o senhor é amigo dele, fala com ele lá para dar uma ajeitada nisso aqui, porque vai dar errado. E aí ele foi lá, mandou para o MP, aí só o MP também não concordou, não, doutor, vamos trocar esse negócio, e foi trocado. Ou seja, e os próprios acusados tinham, com as respostas diferentes, eles ficavam assim, ué, mas, poxa, eu era sócio do cara, lá no parque dos Leões, entendeu? Eu não era diferente, a gente, a sociedade meio, né, era dividida certinho, o cara só faz comparecer, eu tenho que pagar a prestação pecuniária e ainda tenho que fazer. Aí trocou a doação de sangue por prestação de serviços. Eu tenho que fazer prestação de serviço, prestação pecuniária e comparecimento. O cara só faz comparecimento. É assim, doutor, não posso fazer nada, meu amigo. Foram dias diferentes, né? Não foi na mesma audiência. Entendeu? E aí essa questão da confiança, tá, de você dar suporte a essas idiosincrasias dos caras, né? Esses arbítrios deles. Né? Se eu sou contra ou digo que não vou fazer, até porque, como eu coloquei para você, Luísa, nós não temos essa clareza e essa força de categoria, né, como em outros países tem, né, americanos e franceses, a pesquisa do Pedro toca nessa questão também, é completamente diferenciado. E eu acho assim, estranho, nós somos a maioria, nós fazemos a maior parte do trabalho, a justiça não funciona sem a gente, nós temos um dos sindicatos mais fortes do país, um dos que tem mais dinheiro, e, no entanto, a gente pede autorização para entrar em greve, por causa dessa relação hierárquica de confiança, que se reflete também na questão do segredo, como você falou. Eu tenho que manter o segredo de não passar essas coisas para os outros. Bastante, vamos falar você agora um pouquinho. Eu queria só que o Pedro fez uma pergunta para o Luiz. Aí eu não sei se o Luiz já responde ou se eu falo e... Eu acho que pode, só para a gente não perder o tema, se você quiser falar alguma coisa sobre o que o Luiz estava falando, e depois eu faço a pergunta. Tá. Em relação... Foram 2 tópicos que você falou mais, né, Luísa? O segredo, né, e a questão da confiança. Em relação a essa questão do segredo, eu não trato exatamente sobre isso na minha dissertação e na minha tese, mas eu falo sobre essa lógica do sigilo, né? Em alguns momentos eu trato disso, principalmente em relação à produção da decisão, as questões que influenciam na produção dessa decisão e que não são registradas, né? Então, as decisões elas são tomadas por determinados fatores que não são explícitos para quem é de fora, né? O réu que manteve a sua condenação porque ele é um bandidinho, isso não está escrito no parecer, né? Então, isso não deixa de demonstrar uma lógica do sigilo, do segredo. Em relação ao que você falou dos advogados, né, dos promotores e dos advogados, como a minha tese eu fiz no interior, né, do Pará, acho que isso fica bem explícito, que é uma questão que a Isabel Nunes ela fala sobre a família judicial, né?
que ela fala que juízes, delegados de polícia, promotores de justiça, defensores públicos, eles mantêm estreitas relações pessoais, laços de sociabilidade e convivência diária, né? Eu não sei no Rio de Janeiro, porque é maior, mas no interior todo mundo no fórum, na mesma academia, no mesmo restaurante, no mesmo clube, até porque só tem um de cada. Então, assim, esses laços de convivência, como o Luiz Fernando falou, né? O promotor pode entrar, excelência também, e o advogado não. Isso eu vi na minha tese. Apesar de eu não tratar, eu falo disso em um parágrafo ou dois, né? Porque eu não problematizo isso, mas isso com certeza aparece, né? E a confiança em relação ao trabalho, eu acho que o que fica bem explícito na minha dissertação foi isso que o Luiz Fernando falou, dessa confiança no saber fazer, né? Você tem que adivinhar, né? Imaginar, e na verdade você vai aprendendo, né? Você aprende fazendo, né? Eu entrei como assessora, eu não sabia o que fazer, o que o meu chefe pensava, Então, aos poucos, você vai conhecendo aquela pessoa, né? E se você não o afronta, né? Que foi o Luiz Fernando falou, a juíza ficou afrontada, que ele corrigiu, né? Então, assim, se você não o afronta, se você escreve aquilo, né, que ele espera de você, se você não dá trabalho para ele não precisa corrigir, então você é um bom assessor, né? A minuta é perfeita, ele assina. Eu, enquanto assessora, eu ficava com frio na espinha quando meu chefe me ligava, porque era alguma coisa que tinha dado errado, né? Assim, se ele não me ligava, estava tudo ótimo. Quando ele me ligava, eu falei, opa, aconteceu alguma coisa de errado, né? Não sei se eu respondi, ou se você quer perguntar mais alguma coisa. Não, respondeu sim. Muito obrigada, Luísa. Então, a gente tem uma pergunta aqui para o Luiz, que é uma pergunta do Pedro Heitor. A pergunta é: qual é o poder dos analistas judiciários ao cuidar dos registros? E também tem uma outra, que é: como que os seus colegas, né, Luiz, percebem essas obrigações adicionais no curso da carreira? Interessante a pergunta dele. Na verdade, é uma questão que eu já tinha, de certa forma, eu já comecei a tratar dela quando falo sobre essa questão do sindicato, de que da gente não ter da visão de a gente não conseguir entender que nós é que nós é que temos mantemos a rotina, o sistema todo, né? E é isso que acontece com os eventuários. Nós simplesmente colocamos nas costas da justiça e a carregamos. Não, claro que o juiz tem, assim, e não quero também dizer, só existem juízes que não querem fazer nada. Não, existem juízes maravilhosos. Eu né, dentro da pesquisa, vi juízes que tinham trabalho, faziam um horário de trabalho, criavam os textos sozinhos e não auxiliavam assim. Mas, na verdade, a maior parte das tarefas são nossas, e não deles, né? E a gente acaba também, quando faz essa questão da criação, né, assambarcando para o nosso lado essas tarefas. E aí, assim, essa visão que nós temos é subestimada, né? Nós não temos assim, uma visão de que somos essa engrenagem grossa, grande e inquebrantável que há. E aí, assim, e sobre essa questão do texto, de como fazer o texto, das decisões, de como isso não é, às vezes, nosso, eu me lembro de um caso em que, bem no começo da justiça, quando eu entrei, que o cara havia um processo civil que o sujeito era um sargento que tinha sido ido para a reserva e que ele tinha perdido as pernas porque sofreu um acidente num exercício militar. E aí ele queria, no processo dele, a reintegração e a aposentadoria por invalidez.
e o juiz não dava. Em hipótese alguma, ele não dava essa reintegração e aposentadoria por invalidez. E assim, não, ou seja, o servidor olhando aqui, assim, não, pô, ele tem direito, meu Deus, o cara perdeu as pernas, né? Como é que ele vai? Não, porque ele é inválido para o serviço militar, mas não para a vida comum. Assim, gente, que isso? O cara virou um cadeirante, como é que é isso? Aí o servidor fez a sentença de forma completamente diferenciada do que o juiz aceitaria. Mas ele teve que fazer o juiz assinar sem que ele percebesse. Porque se ele percebesse, ele não assinaria. Então, assim, ali era a ideia, ali era a criação, né, a parte criativa do servidor. Mas ele não podia mostrar isso para o juiz. Primeiro, porque aí só foge o entendimento dele. Segundo, porque aí quebra a questão da confiança. Vê se eu consegui responder a Pedro Heitor como ele gostaria. Sim, sim. Muito bem respondido as questões pelos dois. Eu gostaria de saber se vocês têm mais algum comentário finalizado para finalizar essa mesa, se vocês querem complementar mais alguma coisa. Eu só queria agradecer mais uma vez. E que assim que o Luiz Fernando começou a falar, eu fiquei feliz, porque a gente vê essas lógicas de cartório, né, se reproduzindo em instituições diferentes. Então, é muito legal quando a gente consegue, numa mesa, com campos que são completamente distintos, né, ver essas questões que são muito semelhantes, né, dentro da burocracia, né, estatal, se reproduz. Então, é dizer isso. Foi um prazer, agradecer mais uma vez e dar boa noite aí para todos. Faço minhas palavras de Luísa Bastante. Agradecer muitíssimo aí, Pedro Heitor, você, Luísa, todo mundo que organizou o evento. Gratificante a gente poder meio que desabafar, né, falar essas coisas todas para as pessoas. Nem sempre o pessoal de casa não gosta de ouvir o que eu falo. Aí esse é o momento que eu posso expor e sem chatear ninguém, que aí fica os interesses comuns aí. A Luísa, eu vou ler a tua tese, cara, tua dissertação toda, tenho certeza disso, você vai aparecer nas minhas referências bibliográficas, com certeza, porque está muito próximo da gente, né? Olha, gente, de coração agradeço aí o evento, o convite, e estou feliz aí de ter participado. Muito obrigado. Muito obrigada, Luiz, Fernando e Luísa, pelo tempo, pelas informações aqui apresentadas, realmente foi muito esclarecedor. Eu gostaria também de aproveitar e agradecer o convite do Peditor de fazer a mediação dessa mesa. Eu que também estou no final do meu doutorado, então foi muito bom também ouvir de vocês. Também faço uma pesquisa em área judicial, então, enfim, eu também peguei várias aqui já pontos e para incluir na minha tese, vocês serão biografias com certeza. Queria agradecer também a Gisele e a Letícia, que estão aqui no suporte, né, além do professor Pedro Heitor, que são do curso de Segurança Pública, que também são essenciais para que essa mesa, o seminário inteiro, dê certo. Então, muito obrigada, meninas, por esse apoio. Gostaria também de convidar, então, a todos para o próximo dia do seminário, que vai acontecer dia 18, sendo que dia 18 tem 4 mesas, e a primeira já começa às 10 horas da manhã, que vai chamar o Desafio da Pesquisa Praxeológica no Direito. Será em francês, então tem essa questão, mas quem quiser já aparecer no dia 18. E muito obrigada a todos. Valeu, Luísa. Obrigado, Luiz. Obrigado, Letícia, Gisele. Excelente, viu? Muito obrigado aí pela atividade e a participação de vocês. Um abração aí para todos. Valeu, Luiz.
Obrigado a todos aí, também, todos os ouvintes, viu? Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Até semana que vem. Até.